Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós conversávamos semana passada sobre organelas citoplasmáticas. Então, vamos lá. Basicamente, as organelas elas são pequenos órgãos que têm uma funcionalidade ali na região celular. E hoje nós vamos iniciar as nossas organelas citoplasmáticas com a parede celular. Para que serve a parede celular? Então, ela basicamente serve para dar sustentação àquela célula, protegê-la. Quem é que vai ter essa parede celular? Bactérias, fungos, algas, plantas e alguns protozoários vão apresentar ali parede celular. Ah, Cleito, animais apresentam parede celular? Não, ok? Então, nós, animais, não possuímos uma parede celular, certo? Porém, possuímos outros esquemas de proteção dessa planta. A parede celular em uma planta, por exemplo, vai ter uma função muitíssimo importante na absorção e perda de água, ok? Então imaginem se essa planta ela não tivesse ali uma parede celular e em um período de inverno ela enchesse, entumecesse todas as suas células, todo o seu vacúolo de água. Então ela poderia simplesmente estourar. E aí a planta ela morreria. Graças à parede celular, isso não ocorre. Ou em períodos de seca, por exemplo, a célula ela tende a murchar. E aí, se caso não houvesse uma parede celular, o que iria acontecer era que a planta ela iria declinar, iria murchar por completo e aí ela também não conseguiria sobreviver. Então, essa estrutura de parede celular tem uma importância muito grande ali na célula. E ela basicamente vai ser um envoltório rígido que se adere ali à membrana plasmática, ou seja, ele está do lado de fora da membrana, da célula, certo? Então, aqui nós conseguimos observar um tecido, certo? De uma planta com a parede celular envolvendo e formando uma espécie de tijolinhos naquele tecido, ok? Aqui nós também temos uma representação da nossa parede celular em verde, em forma de gravura, né, de desenho. Ela trabalha ali no processo de adesão também entre célula e célula, ok? O citoesqueleto também tem uma importância muito grande na célula, porque é ele quem trabalha para gerar um formato celular. E é por isso que nós chamamos de citoesqueleto, certo? Cito de célula, esqueleto ali de uma estrutura que gera formato. Basicamente, ele é formado ali por túbulos e filamentos proteicos, principalmente a tubulina, ok? Então essa proteína ela vai ter uma função muito importante na formação do citoesqueleto e esse citoesqueleto vai gerar forma, como já foi falado, vai gerar adesão às células vizinhas. Então, graças a esse formato, a célula ela consegue ali ocupar um espaço naquele tecido ou ambiente de maneira mais eficaz e em muitas células, principalmente em indivíduos unicelulares, como alguns protozoários ameboides, por exemplo, esse citoesqueleto vai trabalhar em cima do deslocamento. Então, o movimento do citoesqueleto faz com que se forme ali um movimento de pseudópode, certo? Um movimento ameboide, e aí aquela célula ela se movimenta, ela se desloca. Os centríolos são outras organelas celulares, elas têm um importante papel ali no processo de divisão celular,
Então, é graças aos centríolos que ocorre ali a separação dos cromossomos através de um fuso mitótico. Então, os centríolos têm uma função muito importante na formação do fuso mitótico e, consequentemente, separação ali dos cromossomos na divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose, ok? Basicamente, ele é formado por um cilindro, certo? Com 9 conjuntos de estruturas de 3 microtúbulos. Então, nós temos aqui, basicamente, 27 microtúbulos formando ali o centríolo. E a grande maioria das células vão apresentar pelo menos um par desses centríolos, ok? Então, pode se apresentar bem mais do que somente um par, mas a grande maioria dessas células vão possuir ao menos um par, porque é esse um par que vai auxiliar no processo de divisão celular, ok? Esses centríolos, eles também são importantes no processo de formação de flagelos e de cílios, que são estruturas ali fibrosas que permitem perpassar para o lado de fora ali da célula. E aí, quando eu falo de flagelo, eu falo de um único ou poucas fibras, né, que vão auxiliar no movimento, certo? Como é o caso aqui de um espermatozoide. E quando eu falo de cílios, eu falo em estruturas menores, mais sensíveis, mas que apresentam em abundância por toda a célula. Então aqui eu tenho um plasmódio, certo? Todo recoberto por cílios. As mitocôndrias, elas são basicamente as indústrias de produção de energia dentro de uma célula. Então, a principal função da mitocôndria é a de respiração celular e de produção ali de energia para manter o fluxo metabólico das células. Quando eu falo de fluxo metabólico, eu falo de metabolismo, que é o processo ali de funcionamento de uma célula. Então, é necessário para que haja um funcionamento tanto da célula como do seu próprio corpo, uma produção de energia. Nós adquirimos energia através dos alimentos e por um processo chamado de respiração celular. Esses nutrientes vão direto para a nossa célula, se degradam num processo metabólico e aí surge ali a formação de energia que nos mantém, ok? Essas mitocôndrias, elas vão possuir duas membranas, uma membrana interna, que normalmente é uma membrana com cristas, e uma membrana externa, ok? Essas mitocôndrias apresentam um DNA próprio e isso junto, vinculado ali a essa função das membranas, faz dizer que essas mitocôndrias elas passaram por um processo de entrada na célula eucariótica e permanência. É o que nós chamamos de teoria da endossimbiose, certo? Então, nesse formato da teoria da endossimbiose, as atuais mitocôndrias eram bactérias, certo? Anaeróbicas, que com o surgimento ali do oxigênio ali nos oceanos, elas simplesmente procuraram um local frágil em oxigênio e adentraram em outra célula, certo? E a explicação dessa membrana externa é exatamente essa, porque quando ela entrou, ela levou, através do seu fagossomo, certo? Parte da membrana plasmática da célula que ela invadiu. E aí, por um processo ali de mutualismo, essa célula ela permaneceu por muito tempo até que houvesse ali um processo de incorporação dessa estrutura e formação ali das mitocôndrias, ok? Em células, em espécies sexuadas que possuem ali
união de gametas, essas mitocôndrias vão ser sempre de origem materna. Por quê? Apesar do espermatozoide também conter ali uma estrutura de baterias de mitocôndrias que vão servir basicamente para girar o seu flagelo, durante a fecundação, essa bateria de mitocôndrias ela é degenerada. E aí, o que vai ser utilizado mesmo do espermatozoide é o núcleo, certo? Então, a organela citoplasmática, as mitocôndrias, elas são basicamente de origem materna, ok? Vale salientar também que nessa membrana interna eu tenho a região da matriz mitocondrial, onde ocorre grande parte do processo de respiração celular, certo? E entre essa matriz mitocondrial e a membrana externa, nós temos as cristas mitocondriais, que também vão auxiliar no processo ali metabólico da célula. Tranquilo? O cloroplasto, ele é uma reserva e uma fonte muito importante para o processo fotossintético, certo? É ele quem vai guardar parte da clorofila e assim como a mitocôndria, ele tem também duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. No interior desse cloroplasto, nós temos regiões chamadas de tilacoides. Essas regiões de tilacoides, que vão ser nada mais, nada menos do que a união de grãos, certo? Tem a principal função de guardar a clorofila e trabalhar em cima de um processo fotossintético. Então, é graças a esses cloroplastos aqui que a planta ela consegue fazer fotossíntese, produzir seiva elaborada, produzir glicose, e essa glicose vai manter essa célula, essa planta ativa, ok? Então, basicamente, existe essa estrutura aqui nas plantas e em outros organismos fotossintetizantes. Animais não vão ter cloroplastos, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.